Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Coloquemo-nos sobre os pés, oremos ao nosso Deus e vamos dar início a essa que é a última aula do 19º módulo. Olha aí, faltando apenas mais um para a nossa conclusão, para a glória de Deus. Santo Deus e Pai, bendizemos e exaltamos Teu magnífico nome. Agradecemos ao Senhor por mais esta noite, mais uma oportunidade maravilhosa de nos reunir, nós, os amantes da Tua Palavra, os que desejam cada vez mais aprender da Tua Palavra. Nos abençoe nesta noite, nos ilumine, nos instrua, que saiamos aqui abençoados e mais enriquecidos em nosso conhecimento do que entramos. Tudo para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, a Ti oramos. Amém. Chegamos aí à Epístola Universal de Tiago. É a página 44. Está no nosso material aí o conteúdo sintetizado da epístola, e nós vamos começar a tratar dela aqui. Então vamos lá. Tiago, vamos falar do autor da epístola. A evidência aponta para Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo, para quem o ressuscitado Cristo evidentemente aparecera de modo especial e que tinha destaque entre os discípulos. O escritor da carta de Tiago identifica-se como escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, de um modo bem parecido a como fizera Judas, que iniciou a carta de Judas, chamando a si mesmo de escravo de Jesus Cristo, mais irmão de Tiago. Primeira consideração a fazer para aqueles que talvez não saibam ou tenham alguma dúvida: este Tiago, autor da epístola que leva o seu nome, não foi um dos dois Tiagos que serviram no ministério apostólico de Jesus, foram discípulos transformados em apóstolos. Haviam dois Tiagos, Tiago, irmão Tiago, irmão de João, e o Tiago, que era chamado Tiago Menor. Tiago, irmão de João, da tríade Pedro, Tiago e João, sempre esses três, Pedro, Tiago e João, esse Tiago, irmão de João, ele foi decapitado por Herodes quando prendeu, estava no livro de Atos, quando prendeu a Tiago e a Pedro, e decapitou a Tiago e intentava fazer o mesmo com Pedro no dia seguinte, mas por providência divina e o livramento angelical isso não aconteceu. Então o Tiago, do grupo seleto dos três, ele teve esse martírio. O outro Tiago, pouco se fala dele. O Tiago em questão, o autor da epístola de Tiago, era meio-irmão de Jesus, ou seja, era irmão por parte de Maria, não tinha como ser irmão por parte de pai, mas por parte de Maria. E é interessante salientar o fato de que este Tiago, quando do ministério do seu meio-irmão, o Senhor Jesus Cristo, em vida física, este Tiago não credibilizou a Jesus, reconhecendo-o como Messias de Israel, o Cristo. Não. Os irmãos de Jesus tinham ressalvas, em alguns momentos até acreditavam que Jesus tinha problema mental. Isso o texto bíblico em algumas ocasiões demonstra. Eles revelavam o ceticismo que eles tinham em relação à messianidade de Cristo, mas após a morte, ressurreição de Cristo e, naturalmente, as evidências irrefutáveis, inapeláveis, de que ele era de fato filho de Deus, já visto ter vencido inclusive a morte, ter ressuscitado, seus irmãos, especialmente Tiago, e já antecipo
que é a última epístola que estudaremos hoje, Judas, que também era um outro meio-irmão de Jesus, ambos creram em Jesus como o Messias, o Filho de Deus, após a ressurreição. Mas tornaram-se tão fiéis, devotos, entregues, que Deus preparou para eles aí uma parte especial dentro do cânon das Escrituras, com essas epístolas por eles escritas, chamadas de epístolas universais. Bom, o tempo aqui não nos permite trazer mais detalhes da biografia de Tiago, mas um outro detalhe que se contam, os historiadores narram, este Tiago era um homem tão dado à oração, mas tão dedicado mesmo na oração, que ele tinha o apelido de joelho de camelo. Os joelhos dele era grosso de tanto tempo em que ele passava de joelhos em oração, este Tiago. E um outro detalhe que aqui vale a pena também destacar, que está no texto bíblico, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que nós chamamos de O Concílio de Jerusalém, reuniram-se ali para tratar acerca das questões da evangelização dos gentios, o que estava sendo pregado, o que deveria ser imposto aos gentios que se convertiam. Houve muita discussão, um grupo falou uma coisa, outro grupo falou outra, Pedro falou, Paulo falou, enfim, a última palavra, humanamente falando, foi de Tiago. E Tiago se expressa dizendo, inclusive na sua última palavra: seu bem ao Espírito Santo, claro, é sempre a vontade de Deus que prevalece, e a nós. Então ele se colocando ali, pelo menos o texto o apresenta como aquele que dá a última palavra naquela reunião, ou presidindo a reunião, debaixo da orientação, claro, do Espírito Santo, mas presidindo aquele concílio. Então aqui a gente observa o status em que este Tiago alcançou, a despeito de não ter sido discípulo, não ter sido do colégio apostólico, do grupo primitivo dos 12, não ter crido em Jesus como Salvador, o Messias enviado antes da morte e ressurreição do mesmo. A despeito disso tudo, esse Tiago aqui ainda prestou relevantes serviços à causa do reino. E é interessante que ele se apresenta na sua epístola não como o irmão ou meio-irmão de Jesus, mas a alegria dele está em se apresentar como servo de Jesus. Ele não apresenta a credencial, eu era irmão, eu era da família, tá? Eu sou da casa. Não, servo, palavra que dá sentido de escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Judas usa também a mesma designação. Objetivo da epístola, o objetivo de Tiago ao escrever é duplo. Primeiro, exortar os crentes a demonstrar fé e perseverança durante suas provações. E, em segundo lugar, adverti-los dos pecados que resultam na desaprovação divina. Olha, a epístola de Tiago, isso está aí no seu material, é uma das, se não a epístola mais prática de toda a Bíblia. Quando eu falo prática, Tiago não investe tempo com assuntos teológicos. Ele não trata muito de teologia, ele trata da parte prática, ou seja, do resultado da teologia. Teologia no sentido do conhecimento de Deus, da sua verdade, da sua palavra. Ele não entra muito no mérito dessas questões, ele entra no mérito do que se faz na prática com esta revelação. Então ele trata de forma muito prática, o cristianismo prático, o cristianismo das obras, não as obras em substituição à fé, mas as obras como resultado da fé. Então, uma fé prática que é demonstrada através das obras, da vida, do cotidiano, das palavras, das atitudes, enfim, é disso que ele trata. E aí a epístola dele tem essa tonalidade imperativa: faça isso, não faça isso, seja assim, não seja assim, cuidado quando realizais assim, olhai por vós que não fazeis assim. Então é muito imperativo, é muito objetivo, prático.
A gente vai perceber bem isso ao longo aí do estudo da epístola. Esses detalhes aí eu coloquei também no material que os irmãos possuem. Tiago enfatiza o valor do caráter cristão. Seu livro não se aplica à exposição doutrinária, mas ao apelo veemente à prática de toda a doutrina cristã que já se conhece. O conhecimento da palavra é fundamental. Claro, Tiago não fecha os olhos para essa realidade. É fundamental, mas ele objetiva mais tratar com a questão prática. Ouvir é bom, ele diz isso, 1,19. A fé é indispensável, mas o processo não pode parar nesse estágio, pois crer, olha como é que ele é até duro nessa forma de comparação. Crer por crer, até os demônios creem. Então ninguém vai dizer assim, é nesse ponto que ele não acredita numa fé que não é revelada através de obras da fé. Se a pessoa crê, tem um discurso da fé, eu creio, eu acredito. Tiago diz assim, isso para mim não diz muita coisa. Eu acredito que Deus existe. Quem é que acha que os demônios acreditam que Deus existe? Quem é que acha que o diabo acredita que Deus existe? Pô, mais do que eu e você, meu irmão. Mais do que eu e você. A nossa fé é subjetiva, a dele é objetiva. A gente lida com a fé, claro, como elemento racional da alma, mas quem aqui nunca teve a sua fé abalada, balançou, algum momento pensou, rapaz, será que eu estou mesmo acreditando numa verdade? Bom, ter aquela fé abalada, será que isso é fruto mesmo da mente humana e tal? Olha, isso é inerente ao ser humano. Poderíamos citar aqui o exemplo de João Batista, que apresentou Jesus como Cordeiro de Deus, e daí a pouco ele está mandando os discípulos dele perguntar a Jesus se Jesus é de fato aquele que ele disse que era. Olha aí, por que eu não posso ter dúvida? Você? Isso é inerente do ser humano. O João Batista teve, outros demais. Agora, os demônios não duvidam da existência de Deus, em momento algum. Ou você acha que duvida? Que algum demônio duvida que Deus existe? Não, é impossível. Porque para eles a coisa é prática, né? Para a gente, que eu volto a dizer, a gente lida aí com a questão subjetiva da fé. Para eles não, isso é uma realidade do mundo espiritual, que é o mundo deles. Então Tiago diz, para mim não quer dizer nada dizer que crê. Está se equiparando a demônios. Só que os demônios creem, mas a fé dos demônios em Deus não desemboca em obras boas, em obras da fé genuína, perfeita. Então, qual é o momento que vai diferenciar a minha fé da fé dos demônios? As minhas obras. Aqui é a diferença, é o divisor d'águas. Tiago bate nessa tecla. Então, a insistência do autor é a fim de que seus leitores coloquem em prática a palavra de Deus. A epístola mostra o contraste que muitas vezes ocorre entre a fé e a prática. Conhecemos muito, cremos na palavra de Deus, mas praticamos pouco daquilo que falamos. Então há um contraste. Tiago expõe essa contradição e exorta no sentido de corrigir tamanha distorção. Aí, o slide que eu falei, que apresentei hoje para vocês. As grandes contradições do cristianismo nominal que a epístola de Tiago vai denunciar. As contradições. A gente tem um discurso e às vezes tem uma outra vida que anula o discurso. A gente tem uma palavra e a gente tem uma outra prática que anula aquilo que nós falamos. Tiago, então, ele bate de frente com essas contradições, porque o mundo não nos ouve. O mundo, aliás, a gente poderia dizer que o mundo não ouve com o ouvido, o mundo ouve com os olhos. Ele ouve o que a gente faz, ele não ouve o que a gente fala. O mundo não está preocupado em ouvir a nossa pregação, ele quer ouvir, está fazendo aqui um trocadilho dos sentidos, mas ele quer ouvir a nossa vida.
porque a nossa vida grita enquanto que as nossas palavras sussurram. E às vezes o grito, claro, ele é capaz de fazer calar o sussurro. Então, as atitudes falam mais alto do que as palavras. E Tiago sabe disso, por isso ele denuncia essas contradições. Quais são as contradições que ele denuncia? Ele diz: ouve-se a palavra, mas não se cumpre. Ele fala isso no capítulo 1, versículo 23. No 1, 26, considera-se religioso, mas não refreia a língua. Olha aí, para Tiago não faz sentido dizer que é religioso e não ter domínio sobre a língua. Terceira contradição, capítulo 2, versículos 1 a 4. Reúnem-se em nome de Cristo, e nessa reunião dita em nome de Cristo, faz acepção de pessoa. Trata melhor um, pior o outro, dá mais valor a um, menos a outro. Diz que está reunido em um nome do Senhor, mas nessa reunião existe acepção de pessoas. Para Tiago, isso é uma contradição que precisa rápida e urgentemente ser tratada. Alguém tem fé, mas não tem obras. E aqui volto a destacar obras da fé. É a que ele está requerendo. Deseja-se o bem ao próximo, mas não se pratica esse bem. Capítulo 2, versículos 15 e 16. De uma boca procede bênção e maldição. Ele refuta essa possibilidade também. Como é que de um mesmo lábio pode sair água, de uma mesma fonte, água doce e água salgada? Bênção e maldição. É uma contradição. Alguém é considerado sábio, mas tem inveja e sentimento faccioso. Que sabedoria é essa? Questiona Tiago. Que sabedoria é essa? De um coração que abriga dentro de si inveja e sentimentos facciosos. Cobiçais muito e nada tendes. Até, olha aqui, isso aqui é interessante. Até no erro fica evidente a contradição. Porque cobiçar é pecado. Mas até o pecado é feito de forma errada. Cobiça-se muito e tendes pouco. Aí ele vai até para o próximo passo. Pedis e não recebeis. Por que não recebe o que pede? O que Tiago diz? Porque pede mal, não sabe pedir. E aonde está o erro na forma de pedir? Tiago diz: porque pede para gastar nos vossos próprios deleites. É um pedido egoísta, é um pedido egocêntrico, é um pedido para se mostrar melhor do que o outro, para desfazer do outro. Então, por isso não alcança nada. E questiona a Deus: por que é que Deus não dá? Porque pede mal. O objetivo por trás do pedido, ou a intenção por trás do pedido é má. Contradições da fé. A essência do que se pede. Às vezes a pessoa está pedindo uma coisa que você, poxa, mas isso aí é algo bom. Mas o que vai fazer com aquilo que está pedindo? Será que aquilo lá de fato vai fazer bem à pessoa, a outrem, ou vai de repente atrapalhar? Bom, a gente poderia até citar aqui N exemplos de pessoas que quando não tinham nada, eram fiéis, começaram a ser abençoadas, abandonaram a igreja, ou seja, a bênção se transformou em maldição. Tanto buscou aquela bênção, quando alcançou, a tal bênção a afastou de Deus, transformando-se, portanto, em maldição ao invés de bênção. Então, algumas pessoas, Deus não dá o que ela pede para o bem dela. E a gente fica do lado de fora, sem conhecer o coração. Poxa, por que Deus não dá? Poxa, Deus podia dar. Meu irmão, tem um negócio, eu vou entrar com você nessa luta aí. Entra. Vou pagar esse preço junto com você até Deus te dar. Vamos lutar junto. Perder tempo não pode. Você não conhece o que está por trás daquilo ali. Tá? Não estou generalizando. Estou dizendo que são todos os casos. Tem casos que o camarada já sai metendo a mão. Eu vou entrar nessa guerra aí. E nós vamos lutar e tal. Vai respingar em você. Você não precisava sofrer isso daí, mas... Deseja-se ser amigo de Deus. Essa contradição aqui é abismal. E ao mesmo tempo amigo do mundo. Tiago usa uma expressão duríssima,
que é uma expressão comum no Antigo Testamento. Adúlteros e adúlteras é a palavra que ele usa, capítulo 4, versículo 4, né? Não sabeis que a amizade com o mundo constitui-se em inimizade contra Deus? Portanto, a escolha é vossa. Quem quiser ser amigo do mundo, eu quero. Ok, mas já fique sabendo de antemão que você se constituiu inimigo de Deus. E tem gente que quer ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não é possível. Quer ser amigo do mundo, ao mesmo tempo você está assinando um atestado de inimizade contra Deus. Tiago fala sobre isso. E uma outra contradição é entre o saber e o fazer. Sabe-se fazer o bem, mas não o faz. Vou falar do cuidado com as palavras. Isso aqui nem precisava dizer, né? Ninguém tem problema com isso. Talvez você, assim, até mais extremista, talvez podia até ser retirado estes versículos da Bíblia, porque não faz sentido falar sobre isso nos dias atuais. Não se há problema com as palavras, né? Com a língua. Cuidado com as palavras. Além das obras, Tiago coloca em evidência o que falamos. Se cremos na palavra de Deus, precisamos falar de acordo com essa palavra e também proceder desse modo. A admoestação em relação à língua são diversas. Primeiro, não falar demais. Tiago usa as expressões frear, refrear, domar a língua, não mentir, não amaldiçoar. Veja, são pecados todos relacionados à língua. Vamos ler aqui um desses textos, capítulo 1, versículo 26. Tiago 1, 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Olha aí, não tem valor. Vã é vazia. Eu sou religioso, eu sou piedoso, eu sou devoto, mas refreia a sua língua? Não. Então sua religião não vale nada. Tiago é direto assim, ele é objetivo. Não. Se você não tem domínio sobre a sua língua, se você não consegue controlar este pequeno órgão do seu corpo, aí ele vai usar as expressões que é pequeno, assim como uma fagulha, mas é capaz de incendiar toda uma floresta. Os navios são imensos, mas são domados ali ou direcionados, né, pela frente dele ali, seria a boca. Mesma coisa os animais, são refreados ali com o freio que é colocado na língua. Assim também o varão, ou a varoa, o homem ou a mulher de Deus, precisa ter domínio e controle sobre a sua língua. Senão, ele põe a perder tudo aquilo que ele tem conquistado diante de Deus, a sua religião. Diz ainda ele, o capítulo 3, quase todo é dedicado à questão do tropeço nas palavras. Meus irmãos, versículo 1, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Se consegue dominar a língua, consegue dominar todo o resto. O mais difícil, segundo Tiago, é o domínio da língua. Para uma religião dentro dos moldes práticos de Tiago, a ortopraxia, a gente sempre tem falado isso aqui, ortodoxia, boa doutrina, ortopraxia, boas práticas, como resultado da doutrina. Tiago está preocupado com a vida prática, mais do que, não desconsiderando, mas ele, mais do que o discurso, ele se preocupa com a vida. As obras demonstram simplesmente o que está vivo em nosso interior. As obras de uma pessoa manifestam exteriormente a realidade da fé, que não se pode ver. Somente Deus pode ver o coração. O homem vê apenas a parte exterior. Esforcemo-nos para viver um cristianismo vivo e não meramente de palavras. Essa aqui é a mensagem central
da epístola, que tem apenas 5 capítulos, de Tiago, mas são 108 versículos, se não estou enganado, dos quais a metade lidam aí com essa questão prática, 54 mandamentos, diretivos, imperativos da prática cristã. Então, Tiago é uma epístola muito, muito prática. Vamos às próximas epístolas. As duas do irmão Pedro. Primeira e segunda epístola de Pedro. Quem é o autor? O apóstolo Pedro. É o autor das duas cartas que levam seu nome. Pedro dava continuidade ao cumprimento à ordem que Cristo lhe dera para apacentar as ovelhas. Observação: Silvano, que acompanhou Paulo em sua segunda viagem missionária, provavelmente tenha sido secretário de Pedro na composição da primeira epístola de Pedro, o que talvez explique o estilo polido do grego da primeira carta. Capítulo 5, versículo 12, de 1 Pedro, na parte final já da epístola, as saudações derradeiras, está escrito assim: por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Ou seja, o amanuense, o secretário que Pedro utilizou para escrever esta carta, foi Silvano, Silas, lá em Atos chamado de Silas, aqui de Silvano, mas é a mesma pessoa. Por certo, alguém que tinha um conhecimento e um domínio mais acurado do idioma, do grego, que não era o caso de Pedro. Porque alguém poderia perguntar, mas um pescador falou umas palavras bonitas dessa que está aqui? Não, irmão, naquela época já existia secretário, revisor de texto. Você escreve o texto, como eu costumo escrever texto, você envia para um revisor de texto, aí ele volta todo riscado assim, ó. Quase com diploma de analfaburro para você consertar. Aí você conserta e tal, aí depois fica bonito, aí a pessoa, rapaz, você escreve bem, mal sabe que vai e volta para o revisor. Tem a revisão. É óbvio que isso não desmerece o conteúdo, a mensagem. Mas aquela questão ali, esse A é craseado, não é, esse plural, isso aqui é substantivo direto, não sei o que, esses detalhes aí. O grego, então, nem se fala, havia já os revisores. Silvano prestou, portanto, esse serviço aqui a Pedro. Objetivo da primeira epístola. Agora aqui, eu como se diz, revelando um segredo pessoal, revelei aqui, claro, naturalmente, de centenas de milhares de escritores, que todos eles passam pela revisão. E aparece sempre lá no indexo do livro, que é aquela primeira contracapa. Revisão, tem ali o nome da pessoa que faz isso daí. Está lá, já é um segredo que eu estou dando a vocês aí. Objetivo da primeira epístola. A primeira carta de Pedro é considerada a mais pastoral e terna do Novo Testamento. A nota dominante é o permanente alento que Pedro dá a seus leitores para que se mantenham firmes em sua conduta mesmo em face da perseguição. Meyer Pierman diz que a carta foi escrita para animar os fiéis a estarem firmes durante o sofrimento e levá-los à santidade. A primeira epístola de Pedro, ele escreve em um período de perseguição muito grande do cristianismo. Alguns estavam, claro, em face à perseguição, alguns pensando em retroceder, considerando se tomar uma decisão acertada em trocar o judaísmo pelo cristianismo e estar vivendo agora debaixo de perseguição tão atroz. E coisas dessa natureza, que um contexto de perseguição sempre se apresenta. E Pedro, como líder, o pastor,
cumprindo a missão que lhe fora dada pelo Cristo, de apacentar, está escrevendo a um grupo que estão vivendo debaixo de perseguição, a se manterem fiéis, apesar da perseguição. E Pedro vai além, a gente vai tratar daqui a pouco. Ele diz que a perseguição, ela na verdade, ela é, aliás, eu vou falar daqui a pouco, mas ela tem duas formas de interpretá-la. Primeiro, como uma bênção. Olha a mente de Pedro, a que ponto evoluiu a mente de Pedro, que lá quando Jesus falou da fundação da igreja, no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela e tal. Aí Jesus começa a falar da sua morte, eu serei entregue nas mãos dos salteadores, dos escribas, dos fariseus, eles me maltratarão, me matarão, etc, etc. Aí Pedro toma a palavra e diz que isso não te aconteça. Pedro era averso ao sofrimento, não conseguia considerar o sofrimento como algo que casava com o cristianismo. E agora Pedro está escrevendo uma carta dizendo que o sofrimento é uma bênção. Como assim, Pedro? Deus está permitindo que nós soframos com o seu filho. Rapaz, Pedro ficou espiritual, hein? Dando glória a Deus, porque... Não, você vê isso quando Pedro ele é açoitado junto com João ao final daquela situação do capítulo 3 de Atos, que eles vão orar, um coxo é levantado na porta formosa, eles são inquiridos pelos líderes do Sinédrio, depois são açoitados. No capítulo 4 eles saem dando glória a Deus, porque Deus permitiu que eles sofressem por amor de Jesus. Isso é tudo depois do Pentecoste, a mentalidade de Pedro. E aqui ele está escrevendo uma carta nesse sentido, falando que o sofrimento é uma bênção, e o sofrimento demonstra também que o nosso cristianismo é autêntico. Olha que coisa, hein? Um cristianismo sem sofrimento deve ser posto em xeque. Um cristianismo com sofrimento é prova de que ele é autêntico, nas palavras de Pedro. E nós veremos isso daí. E aí então ele estimula a permanecerem fiéis em santidade, fala sobre a breve vinda de Jesus, que logo todo sofrimento passará, o Senhor já está preparando as moradas eternas, etc, etc. Esse é o tom da epístola que nós vamos ver aqui a partir do seu esboço. Primeira parte do esboço, capítulo 1. Regozijo por causa da salvação. Deixa eu ler aqui a epístola, um trecho aqui. Pega sua Bíblia e acompanha. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 3. Deixa eu adiantar aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, regeneração, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha, ele está dando graças a Deus por causa da regeneração. Nos gerou de novo, novo nascimento. Para quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus, para vós, que mediante... Ele vai explicando. Mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, etc, etc. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha o que ele está dizendo. Agora vocês estão contristados por causa das tentações, das provações, das perseguições, mas isso está provando a vossa fé, assim como ouro. Para quê? Para que esta fé, passada pelo fogo, gere para Deus louvor, honra, glória. Então a perseguição gera glória para Deus. Aí ele continua, ao qual não havendo visto, a mais, no qual não havendo agora, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé,
a salvação da alma. Por causa da salvação, vale a pena passar pelo sofrimento. A salvação, no seu último estágio, e quem não conhece os estágios da salvação, basta ver, né, o vídeo que o irmão Ronaldo compartilhou, foi o assunto do estudo que nós ministramos na congregação onde ele serve a Deus, em João Goulart, as etapas da salvação. Então essa última etapa, que é a eternidade, recompensará tudo aquilo que nós sofremos por alcançá-la. Então, qualquer tipo de dor, de afronta, perseguição, sofrimento, tudo que for passado aqui nessa terra para manter-se salvo, a salvação recompensará tudo aquilo que nós passamos. Agora, não tem nada nesta vida que pague perder a salvação. Pense bem sobre isso. Não tem nada que recompense a perda da salvação. Agora, a salvação recompensará todo o esforço que for feito, todo o sofrimento que vier sobre nós, para que nós não a percamos. Então, alegre-se em Cristo. Talvez não sejamos capazes de nos alegrar com as circunstâncias, mas é possível alegrar-se nelas, não com elas, mas nelas, voltando todo o coração e a mente para Jesus Cristo. Cada experiência de provação ensina algo novo e maravilhoso sobre o Salvador. Abraão descobriu novas verdades a respeito do Senhor quando colocou seu filho no altar. É importante observar que a alegria que Cristo produz é indizível e cheia de glória. Trata-se de um regozijo tão profundo e maravilhoso que sequer podemos expressá-lo. Faltam-nos as palavras. Pedro havia contemplado parte dessa glória no Monte da Transfiguração, o que eu chamo de antecipação da glória. Recentemente também falamos sobre isso aqui, pregando. Onde Jesus conversou com Moisés e Elias sobre seu sofrimento e morte iminentes. Então, uma revelação da glória. Pedro teve uma antecipação no Monte da Transfiguração. E sabe qual foi a conclusão que Pedro chegou? Bom é estarmos aqui nesse lugar. Mal sabia ele que aquilo ali era só um pouquinho, um pedacinho de tempo. A eternidade, então ele vai dizer, esse lugar é maravilhoso por toda a eternidade, na presença do Cristo glorificado. A antecipação da manifestação da glória. É indizível, é impossível de nós narrarmos. Então, Pedro fala que vale a pena se alegrar no sofrimento, não com o sofrimento. Se alegrar com o sofrimento é masoquismo, tá? Se alegrar no sofrimento, ou apesar do sofrimento, isso é uma fé que transcende o natural. Segunda parte do esboço de Pedro: sofrendo por causa do testemunho. Capítulo 2. Amados, olha, nem parece que é Pedro falando isso aqui. A gente tem uma biografia de Pedro construída no Evangelho, e que a gente tem um Pedro, não parece que é aquele Pedro que está escrevendo com tanta ternura. Amado, calma. Pedro pedindo para os outros ter paciência. Tenham paciência, mas não é bem assim. Ah, Pedro, pelo amor de Deus. Pois é, eu sofri muito para ser tratado. Vocês podem poupar esse sofrimento por onde eu passei. Eu tenho experiência, estou falando para vocês. Calma, não é bem assim. Então, amados, eu peço a vocês, como quem está falando com peregrinos, como quem está conversando com forasteiros, vos abstenhais das concupiscências carnais, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Pedro está dizendo assim: vivam de tal maneira, amados, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros, vocês estão de passagem nessa terra. Eu estou falando com pessoa que não é daqui. A morada de vocês não é aqui, vocês estão passando. E enquanto passam, enquanto peregrinam, enquanto atravessam esse deserto, vivam uma vida tal qual as pessoas olhando para ela e tentando falar algo mal de vocês, não tenham o que falar, a não ser glorificar a Deus pelas boas obras que vocês praticam. Olha, Pedro, com os olhos na eternidade, focado no céu,
dizendo para não olhar para nada à sua volta, sofrimento, perseguição. Não olha para essas coisas, não. Vocês são peregrinos, vocês são forasteiros. Meu Deus, que obra tremenda o Espírito Santo fez na vida de Pedro. A minha oração é, faz em mim também, porque o negócio foi milagre mesmo, né? Pedro virou mesmo um outro Pedro. Peregrinos e forasteiros, nem precisa destacar isso aqui. Nossa verdadeira luta não é contra as pessoas que nos cercam, mas sim contra as paixões dentro de nós. Isso aí é digno de nota mesmo. Não devemos gastar nossas energias lutando com as pessoas, mas devemos focar e centralizar as nossas energias para lutar contra a nossa carne, as paixões. Se nos entregarmos a esses desejos pecaminosos, começaremos a viver como os incrédulos ao redor e nos tornaremos testemunhas ineficazes. Acima de tudo, porém, é preciso testemunhar aos perdidos. Aqui o termo que Pedro usa, para gentios é sinônimo de não salvos. Os não salvos nos observam e procuram desculpas para rejeitar o evangelho. Os não salvos estão sempre buscando um erro para justificar o fato deles não se entregarem a Cristo. Não, mas para que eu vou me converter? Olha aquele ali, olha aquele lá. Ele tem 100 de crentes com bom testemunho, mas ele está sempre procurando um com mau testemunho para justificar a sua não conversão, a sua não entrega a Cristo. Então Pedro está preocupado em que os leitores não deem esta munição aos gentios, aos ímpios, uma razão para rejeitarem a Cristo e culpá-los por conta da sua má conduta, do seu má testemunho. Então, a fim de testemunhar aos perdidos, precisamos viver de modo honesto. A expressão da ideia de decência, de forma admirável, de forma honrável. Não se dá testemunho apenas com os lábios, mas sobretudo com a maneira de viver. A conduta do cristão não deve apresentar coisa alguma que possa ser usada pelos incrédulos como munição contra Cristo e o Evangelho. As boas obras devem corroborar com as boas palavras. Mais uma vez, discurso e vida, vida e discurso precisam andar irmanados. Terceira parte, sofrendo com Cristo, se alegrando na salvação, sofrendo e dando testemunho e finalmente sofrendo com Cristo. Amados, mais uma vez o Pedro aí, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Olha aqui, olha o pedido do pastor Pedro. Vocês estão estranhando a perseguição? Ele até é redundante, como se coisa estranha fosse. Não estranha a perseguição, não. Não é coisa estranha, não. Faz parte. Está no pacote. Ao invés de estranhar, fique alegre. Por quê? Porque vocês estão sendo participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ele está autenticando um cristianismo de sofrimento, coisa que Jesus pregava para ele o tempo todo e ele ficava refutando, ele ficava fugindo, se esquivando. Agora ele está sendo um pregoeiro do cristianismo, que o sofrimento, em virtude do cristianismo autêntico, não é algo estranho, pelo contrário, é uma bênção que Deus nos permite ser participante das aflições de Cristo. Para quê? Para que também na sua manifestação nos alegremos com a sua glória. Se nós estamos sendo perseguidos, caluniados, criticados, vituperados, uma expressão forte, quem diria Pedro falando vituperado? Olha aí, olha o linguajar de Pedro, vituperado, ultrajado, humilhado, bem-aventurados sois. Porque quanto mais humilhado por causa do Evangelho, mais a glória de Deus repousa sobre a vossa vida. Isso é algo extraordinário, esse nível aqui que Pedro atingiu. A perseguição não deve ser algo estranho na vida cristã. Ao longo de toda a história, o povo de Deus tem sofrido nas mãos
do mundo ímpio. Os cristãos são diferentes dos incrédulos, e essa distinção resulta em um estilo de vida diferente. Muito do que se passa no mundo envolve mentiras, orgulhos, prazeres ilícitos e o desejo de ter cada vez mais. O cristão consagrado constrói a vida com base na verdade, humildade, santidade e no desejo de glorificar a Deus. O sofrimento representa comunhão com Cristo. É uma honra e um privilégio sofrer com Cristo e ser tratado pelo mundo de forma como Cristo foi. Nem todo cristão amadurece a ponto de Deus lhe confiar esse tipo de experiência. Isso aqui é até difícil para eu ler e falar isso daqui. Nem todo cristão amadurece a ponto de Deus lhe confiar esse tipo de experiência, de modo que devemos nos regozijar quando esse privilégio nos é concedido. Eu vi há um tempo atrás, e até compartilhei com muitos irmãos que viram também, testemunho de um pastor da agência Mais, que trabalha com cristãos, muçulmanos convertidos ao cristianismo, ou seja, a igreja perseguida, em países principalmente que são eminentemente muçulmanos. Então, o sofrimento que cristãos nesses lugares passam, não há muito tempo atrás também foi vinculado na mídia mundial um grupo de cristãos vestidos de laranja no deserto, sendo degolados por radicais islâmicos, o Estado Islâmico. E a gente fica do lado de cá, no Ocidente, no Evangelho Light, com pena, com dó, em certo ponto, por causa da questão humanitária, da sensibilidade do lado humano da coisa, com tais cristãos que passam por esse sofrimento. Mas do ponto de vista divino, naturalmente e obviamente, aqueles cristãos são mais fortes do que nós. E Deus permitiu que eles passassem por aquela dor, porque pôde confiar a eles aquele tipo de sofrimento que não pode confiar a nós. E esse pastor, que eu comecei me referindo, que trazia relatórios do campo missionário, ele dizia para a igreja no Brasil: vocês estão com pena da igreja perseguida? É a igreja perseguida que está com pena de vocês. A igreja lá vai muito bem. O problema está com a igreja no Brasil, o problema está com a igreja na Europa, o problema está com a igreja na América do Norte. Nós temos problema enquanto cristãos. A igreja perseguida, a fé deles está inabalável. A comunhão deles com Cristo vai bem, obrigado. Agora a nossa é deficitária, é problemática. Volto a dizer, a gente olha do ponto de vista humanitário, sofrimento. Irmão, foi semana passada, mais uma vez uma reportagem no jornal, se não estou enganado, Paquistão, uma mulher, que foi condenada à morte há quase 14 anos, entre 10 a 14, não lembro exatamente, tendo sido acusada de ter cometido blasfêmia. Por quê? Aí contaram o episódio, ela estava numa fonte junto com outras mulheres muçulmanas, pegando água e tal, e empurra daqui, empurra de lá, água é minha, água é não sei o quê. As mulheres acusaram esta mulher, que é cristã, de naquele empurra e tal, naquela briga na fonte, a mulher ter ofendido a Maomé, dito que Maomé não era profeta, coisa nenhuma e tal. Então, 3 testemunhas vieram contra esta cristã, dizendo que ela blasfemou contra Maomé e, portanto, a pena de morte, porque o país segue a Sharia, que é a Constituição Islâmica. E como ela falou algo contra Maomé, ela deveria ser condenada à morte. A mulher ficou presa por entre 10 a 14 anos. E esse imbróglio, mata, não mata, mata, não mata, mata, não mata. Por fim, decretaram a liberdade da mulher. Depois de 14 anos presa. Aí o país parou. Falaram que iam botar fogo em tudo, mostrou as ruas, passou no Jornal Nacional, passou no Jornal Hoje, pode procurar no YouTube, foi semana passada. Quem viu essa reportagem aí? Eu estava em casa, eu e a Natália vendo, uma mulher, nada contra a questão de sexismo, nem nada disso não, podia ser um homem, podia ser uma criança, estou falando de um cristão, o país inteiro querendo aquela mulher morta, depois de 10, 14 anos presa, não está bom, a gente quer ver ela morta, porque segundo 2 ou 3 testemunhas, ela teria ofendido a Maomé. Olha a revolução que essa cristã produziu no país, e o testemunho dela correndo o mundo,
em agências missionárias de todas as partes do mundo, ONU e tal, ONGs humanitárias, aquela coisa toda, porque ela ali na fé dela, e a gente pergunta, que impacto a minha fé causa na sociedade, na minha vizinhança, na minha rua, na minha casa? Essa mulher parou uma nação e fez a notícia correr o mundo, e a gente fala assim, coitado deles lá, a fé deles vai bem, obrigado, e a nossa? É esse nível aqui que Pedro está falando. Nem todo cristão amadurece a ponto de Deus lhe confiar esse tipo de experiência. Permitir que ele chegue a esse sofrimento, essa perseguição. Isso é alguns poucos que Deus pode confiar isso. Nem todo cristão pode chegar a isso. Pedro chegou nessa maturidade, a duras penas, quebrando cabeça, mas chegou e agora está orientando a que se regozijem quando esse privilégio for concedido. Finalmente, as últimas exortações, revestivas de humildade, porque Deus resiste soberbo, dá graça aos humildes, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus resiste aos soberbos, porque odeia o pecado do orgulho. Foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás. Foi o orgulho, o desejo de ser como Deus. A soberba da vida é sinal de mundanismo. O único antídoto para o orgulho é a graça de Deus que recebemos quando nos sujeitamos a Ele e que se manifesta então na vida de sujeição plena à palavra dEle. Conclusão da primeira epístola de Pedro. Pedro deixou-nos uma carta preciosa que nos incentiva a ter esperança no Senhor. Por mais difíceis que sejam os tempos, mais quaisquer que sejam as provações que sobrevirão. Pedro continua dizendo a cada um de nós, seja esperançoso, a glória está próxima. Vamos para a segunda epístola, antes do intervalo. Dando ênfase ao viver santo, ao seu esforço para refutar falsos ensinamentos, a segunda carta de Pedro é marcada pelo tema santidade. Pedro associou a motivação que nos conduz a ter uma vida santa à iminente volta de Cristo e ao galardão que ele trará. A segunda epístola de Pedro é uma epístola, podemos dizer assim, de defesa da fé, de combate às heresias. Pedro bate contra a heresia, condena alguns movimentos heréticos, ressalta a necessidade de batalhar pela fé, mesma coisa que Judas vai fazer. A epístola de Judas parece muito com a segunda de Pedro, defesa da fé, é um apologismo, a defesa da fé, e essa defesa da fé genuína deve gerar também uma vida piedosa e santa, e essa vida santa também é resultado da esperança da vinda de Jesus para nos arrebatar e, consequentemente, nos galardoar. Então eu devo evitar as heresias, eu devo viver em santidade, na expectativa da volta de Cristo, e com a volta dele o meu galardão ele trará. Então esses são 3 capítulos e é sobre isso que ele fala. Então ele vai inclusive encerrar falando da necessidade de continuar crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, de buscar cada vez mais estar firmado no conhecimento da palavra de Deus, e especialmente nas questões escatológicas, que ele fala um pouquinho, e ele mesmo diz que ele é limitado quando se trata de escatologia, e ele dá, olha a que ponto chegou a transformação de Pedro. Pedro vai dar honra a Paulo, está na segunda epístola, e fala, essas coisas aí Paulo fala melhor do que eu, quando ele trata da escatologia. Daqui a pouco eu mostro para você o versículo. Mas aí ele estimula que continuem buscando crescer na graça e no conhecimento até a vinda do Senhor para nos levar. Vamos aí às partes da epístola. Primeiro capítulo, confirmando a salvação. Versículo 10 e 11. Esse versículo 10 e 11 aqui é aquelas pedras no sapato dos calvinistas, né? Dos que acreditam na predestinação, na impossibilidade de perda da salvação. Quero ver interpretar esse texto. Portanto, irmãos,
procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Está falando de salvação. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando que tem que se viver de maneira que a vocação, a eleição seja mantida. Evite tropeços, quedas, para que a porta do céu permaneça aberta, seja concedida a entrada nas mansões celestiais. Então, há uma conduta do cristão para que a salvação não seja perdida. A possibilidade de cair na apostasia está contida aqui e é ampliada no capítulo 2, versículo 20 a 22. O crente dá evidências de sua salvação abundando em virtudes morais, éticas e espirituais. Uma pessoa que não cresce nessas virtudes pode escorregar em seus pecados antigos. Então, quem não evolui está correndo o risco de regredir e correndo o risco também de perder a salvação. Pedro não sugere que a salvação ocorre por causa das obras, mas ele exorta o crente a viver de tal modo que a salvação, a eleição, torne-se absolutamente certa. Ele não diz que eu sou salvo por causa das obras, mas uma vez que eu fui salvo pela graça, eu devo viver, ou seja, as obras, para que essa salvação não seja perdida. Eu não posso dizer, eu fui salvo, agora eu vivo de qualquer maneira, porque eu já fui salvo mesmo. Não existe essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu fui salvo, agora posso fazer o que for, estou salvo para sempre. Pedro está exortando a viver de tal maneira que não tropece, que não caia, que a eleição seja confirmada, que a porta do céu permaneça amplamente aberta. Então, tem a ver aqui com prática de vida para a manutenção da salvação. Capítulo 2, advertência contra falsos mestres, heresias. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão, destaque, encobertamente, não é claro, é encoberto, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E olha o que ele diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Pedro agora passa a advertir contra falsos doutores, que usarão as pessoas como forma de atingir suas próprias metas egoístas. O Novo Testamento indica que os mestres enganosos caracterizarão a era da igreja e que suas atividades aumentarão nos últimos tempos. As preocupações de 2 Pedro também são preocupações da igreja contemporânea. Ainda há falsos mestres que lidam com semi-verdades em relação à fé cristã. O falso doutor é alguém que apresenta um caminho de salvação desvinculado da vida de renúncia e santificação pessoal. A este Pedro chama de falso doutor, falso mestre, que ensina o evangelho, que o caminho da salvação é desvinculado da cruz, da renúncia. Pedro fala para abrir o olho, tomar cuidado com estes. Eles introduzirão encobertamente heresias de perdição. A ideia é que estes falsos ensinadores instruíam algo da doutrina verdadeira e logo engenhosamente incluíam o ensino errôneo. Então aquela mescla, aquela mistura é a introdução do ensino errôneo junto dos verdadeiros, que acaba com sutileza revogando ou anulando o verdadeiro. Precisa ter muita graça de Deus, cuidado, discernimento, porque o falso, ele não lida com o falso escancarado, ele mescla a verdade com a mentira, a verdade e a mentira, ou seja, semi-verdades. Então é preciso ter muito cuidado. Qual a motivação por trás das heresias? O versículo 3 responde: por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a perdição. Os falsos mestres estão interessados em uma coisa só: ganhar dinheiro. Assim usam a religião com intuitos gananciosos. A religião pode ser um instrumento poderoso de exploração e esses falsos mestres aproveitam-se ao máximo desse instrumento. Não eram ministros,
mas sim mercadores. Último capítulo, escatologia, promessa da vinda do Senhor. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pregadores que questionam: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Uma vez que a palavra de Deus é verdadeira, deve-se prestar atenção no que ela ensina e levar sua mensagem a sério. Precisamos ensinar a palavra de Deus aos crentes e os firmar na fé, pois os crentes, em especial os neófitos, os novos convertidos, estão na mira dos mestres apóstatas. Os ensinamentos proféticos devem nos despertar de modo que tenhamos uma vida piedosa. O que a Bíblia ensina sobre a volta de Cristo não foi inventado pelos apóstolos. Os profetas ensinaram tais preceitos, como também o fez o próprio Senhor Jesus Cristo. Pedro enfatiza a unidade da palavra. Ao negar o fato da vinda de Cristo, os escarnecedores negavam a veracidade dos livros proféticos, dos ensinamentos do Senhor nos livros do Evangelho e também dos escritos dos apóstolos, ou seja, as epístolas. Os escarnecedores são os que tratam levianamente algo que deveria ser levado a sério. O povo no tempo de Noé escarneceu da ideia do julgamento. Os cidadãos de Sodoma escarneceram da possibilidade da cidade pecadora ser destruída por fogo e enxofre. Assim, infelizmente, muitos crentes dentro do templo evangélico brincam com a santidade do Todo-Poderoso. Portanto, vigiemos. Conclusão: ao fazer uma revisão desta importante epístola, observamos a urgência de sua mensagem. Os apóstatas estão trabalhando em nosso meio e seduzindo os cristãos imaturos. É preciso guardar-se, crescer e glorificar ao Senhor com o nosso viver, aproveitando as oportunidades para ganhar os perdidos e fortalecer os salvos. Sejamos vigilantes, assim poderemos salvar a outros e principalmente a nós mesmos. Olha o que Pedro diz aqui no final da sua segunda epístola, na parte da escatologia. Capítulo 3, versículo 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, falando da promessa da vinda de Jesus, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas. Pedro era leitor das epístolas de Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender. Pedro reconhecendo que era difícil interpretar Paulo, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente outras escrituras para a sua própria perdição. Pedro reconhecendo que tinha gente que torcia a escritura paulina com objetivo espúrio, escuso. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Encerra Pedro dizendo: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória assim agora como no dia da eternidade. Amém. Vamos lá para o intervalo e voltamos falando das 3 de João e a epístola de Judas. Retornando, vamos aqui ministrar a segunda parte da aula, com a camisa do Departamento de Missões, da igreja do nosso amigo pastor Derisvaldo, congresso que pregaremos no fim de semana. Já está filmado, hein? Fica aqui a homenagem. Vamos lá. Primeiro, segundo e terceira epístola de João. Autoria: o mesmo que escreveu o livro do Evangelho e também o do Apocalipse. João, filho de Zebedeu, é o mesmo que escreveu o Evangelho. Todas as 3 epístolas de João foram escritas pelo mesmo autor, o discípulo amado. Tanto em 2 João, quanto em terceira, de João, o escritor se autodenomina o ancião, sugerindo que era mais velho do que os outros cristãos e que seu conhecimento pessoal de fé foi muito além do deles. Pastor da igreja em Éfeso, de onde saiu para o exílio na ilha de Patmos, no mar Egeu, ao ser libertado retornou ao rebanho
em Éfeso. Já velho e cansado, a tradição diz que ele era conduzido aos cultos na casa do Senhor, onde limitava-se a dizer: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Tinha por discípulos seus mais notáveis Policarpo, Papias e Inácio. Faleceu nas imediações do ano 95, final do primeiro século, o último apóstolo do Senhor Jesus a falecer. O tema da primeira epístola aqui é um pouquinho maior, né? São 5 capítulos. O Evangelho segundo João expõe os atos e palavras que provam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A primeira epístola de João expõe os atos e palavras obrigatórias àqueles que creem nessa verdade. Ou seja, qual é o resultado prático na vida do cristão em resultado da sua fé no Senhor Jesus Cristo. O Evangelho trata dos fundamentos da fé, a epístola dos fundamentos da vida. O Evangelho foi escrito para dar um fundamento de fé, a epístola para dar um fundamento de segurança. O Evangelho nos conduz ao limiar do Pai. A epístola familiariza-nos com a sua casa. A epístola é uma carta afetuosa de um pai espiritual a seus filhos na fé, na qual ele os exorta a cultivar a piedade prática que produz a união perfeita com Deus e a evitar a forma de religião em que a vida não corresponde ao discurso. Propósito da primeira epístola: defender a cristologia, ou seja, a fé em Jesus Cristo tal como ele é, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, da heresia gnóstica. Que heresia é essa? A heresia gnóstica é uma espécie de cristologia deturpada, que negava total ou parcialmente as naturezas de Cristo. Ou seja, o gnosticismo negava que Jesus era 100% homem, 100% Deus, negava as suas naturezas. E também proteger da questão moral em relação à conduta do cristão e da anomia dos gnósticos, que afirmava ser impossível as ações humanas prejudicar o relacionamento com o divino. O gnosticismo, ele defendia distinção das partes componentes do homem, corpo, alma e espírito. Até aí, ok, são distintas mesmo. O corpo não é o espírito não é a alma não é o corpo, é distinto. Só que além desta separação, eles defendiam a impossibilidade de um influir ou interferir no outro. Nada que eu pratico no corpo interfere na minha alma ou no meu espírito, no meu relacionamento com união com Deus, de maneira que qualquer pecado praticado no corpo não tem poder de influenciar a minha vida espiritual, o meu homem interior. Então, eles pregavam essa diferença das partes componentes do homem e também que não tinha problema nenhum cometer pecados no corpo, porque o corpo haveria de ser destruído mesmo e depois restaurado e revestido de imortalidade e incorruptibilidade. A pessoa deveria preocupar-se tão somente com a alma. Aquela conversa que a gente conhece hoje de Jesus só quer o coração. Os gnósticos pregavam isso de uma forma mais rebuscada e tal, mas é a mesma história hoje. Não, pode praticar isso, aquilo, outro. No final das contas, no fundo, Jesus só está olhando para o seu coração. Vamos lá, o esboço da epístola é o seguinte. Capítulo 1, encarnação de Jesus. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O texto assinala que as primeiras testemunhas ouviram, viram e apalparam Jesus, o Verbo encarnado, destacando assim que houve um contato real com ele. Por que João está enfatizando isso? Mais uma vez, os gnósticos negavam a encarnação, ou seja, Jesus veio em carne, assumiu o corpo
dizia que era um espírito, que não podia ser tocado, apalpado. João refuta, diz: nós o vimos, nós o ouvimos, nós o tocamos. João era o último dos apóstolos, portanto dizia isso com propriedade. É uma epístola, portanto, para defender a cristologia bíblica, né? Verdadeiramente, genuinamente bíblica. A única, aliás, cristologia aceitável, né? O termo encarnação, não deveria nem dizer, mas estou dizendo, não pode jamais ser confundido com o vocábulo reencarnação. A epístola fala da encarnação do Filho de Deus, que após deixar seu estado original, desceu à terra em forma de pessoa física. Sim, ele nasceu, cresceu, viveu e morreu entre os homens da terra. Ele saiu do estado de pessoa sobrenatural divina para o estado de pessoa natural, humana, física, sem deixar de ser divino, sendo, portanto, 100% Deus e 100% homem. Essa é a defesa da cristologia. Desde o princípio, interessante, Gênesis 1, no princípio, como é que é mesmo? Gênesis 1, tanto tempo que eu não leio esse texto. No princípio era o quê? No princípio Deus, Bereshit bara Elohim, né? No princípio fez Deus. É porque, eu estou usando essa expressão aqui em hebraico, porque o que acontece? Quando foi feita a tradução do hebraico para o grego, vocês estudaram, escreveram na prova, Septuaginta, quando traduziu-se para o grego, a expressão grega, no princípio, enarque, né, no princípio, quando a pessoa lê o Evangelho de João, ele observa que o Evangelho de João começa da mesma forma que Gênesis 1:1 no grego. E quando ele lê a primeira epístola de João, mais uma vez ele observa que começa da mesma forma que Gênesis e também o livro do Evangelho. João faz questão de enfatizar a presença de Jesus no princípio. Isso tem a ver com defesa da sua divindade, quando ele trata da sua eternidade. A frase se refere a Jesus Cristo em sua pré-existência eterna. Aqui o verbo, ou logos, que era desde o princípio, é chamado de verbo da vida e pode identificar-se em quem essa vida se manifestou. A separação do mundo, capítulo 2. A separação do crente em relação ao mundo, né? A questão da santidade. Por que João está falando isso? Lembrando sempre, é uma epístola para combater a ameaça gnóstica. Os gnósticos diziam, não tem problema nenhum me misturar com o mundo, desde que não permito que atinja a minha alma, meu ser interior. João diz, não pode haver amizade com o mundo, proximidade, não, em hipótese alguma, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E João vai longe, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e também a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. João faz a distinção. Quem ama o mundo, quem ama a Deus. Quem quer o mundo, quem quer a Deus. Quem tem o amor de Deus dentro de si, ou ainda está envolvido, enredado e aprisionado pelas paixões deste mundo. Separação, santidade. No Evangelho, segundo João, e nas epístolas de João, o termo mundo pode se referir às pessoas em geral. Claro, isso aqui a gente precisa diferenciar, né? Que o texto diz, porque Deus amou o mundo. E o mesmo Deus que amou o mundo diz para mim, não ameis o mundo. Mas o Senhor não amou o mundo, por que eu não posso amar o mundo? Tem crente que vai ficar... Não, está escrito aí, Deus amou o mundo, por que eu não posso amar o mundo? Também amo o mundo, Que mundo que está falando lá e que mundo que está falando aqui, né? É esse aí, senão tem uns crentes para frente, ainda peita o pastor. Não, estou imitando Deus, Deus amou o mundo, eu amo também. Então, no Evangelho segundo João, e também na Epístola, o termo mundo pode se referir a pessoas em geral. Porém,
geralmente também designa de maneira especial os que não aceitam Jesus Cristo e se opõem à vontade de Deus. Inclui todas as realidades, objetos, fatos, companhias, etc., que pode fazer com que as pessoas se afastem de Deus. O mundanismo é mais uma questão de atitude do que atividade. Vou explicar. É possível o cristão manter-se afastado de diversões, lugares suspeitos e ainda assim amar o mundo, pois o mundanismo encontra-se no coração. Aquela história do irmão do filho pródigo, que não foi lá curtir o mundo, mas ficou dentro de casa com uma vontade. E aí? Não, eu não fui lá. Mas como é que é lá? Conta aí, quantos detalhes? Rapaz, deve ser bom demais. Está dentro dele. Não é uma atitude lá prática, mas dentro dele está lá enraizado. Sabemos que comunhão significa viver uma vida em comum com alguém. Imaginemos então um crente vivendo em comum acordo com o mundo. Tenta imaginar um crente em comum acordo, por exemplo, pornografias, vestes indecentes, prática de imoralidade, enganos, mentiras, etc. As concupiscências da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, o que designa o sistema corrupto, mundano, caído, regido e orquestrado por Satanás. Imagina um crente em comunhão com isso, vivendo com todo esse sistema dominando em seu coração. É impossível, não pode haver. Capítulo 3, então João parte para o novo caminhar do cristão. Uma defesa da pessoa de Cristo. O 2, quem está em Cristo deve apartar-se do mundo. No 3, como é que deve então caminhar aquele que acredita em Cristo e abandonou o mundo? O caminhar do cristão. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Tratemos, portanto, do caminhar do crente no Senhor Jesus e a vida desse mesmo cristão como filho de Deus. Os servos do Senhor Jesus precisam possuir um caminhar extremamente santo. Isto, consequentemente, revelará o tipo de vida requerido pelo céu para todos aqueles que professam o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Guardem aí então 4 condições básicas para o crente caminhar em santidade. 4 condições aqui. É um esboço bem tranquilo para um culto de ensinamento. Primeiro, romper com o pecado. O pecado é um cancro, uma peste inapelavelmente mortal. Um só ato pecaminoso manifesta-se como uma epidemia, uma peste contagiante, uma chaga aberta. Ou o crente rompe definitivamente com o pecado, ou o pecado romperá definitivamente sua vida moral e espiritual. Primeiro passo para viver em santidade, óbvio, romper com o pecado. Segundo, cumprir a palavra de Deus. O crente precisa e deve possuir uma vida espiritual extremamente prática. Passar imagem de vida prática, vivendo apenas a teoria, é no mínimo pecado de hipocrisia. A parte prática da doutrina, não é a parte vivencial. Terceiro, guardar-se da influência do mundo. Rompe com o pecado, pratica a palavra de Deus e se guarda da influência do sistema, manter-se totalmente reservado diante do mundanismo, isto é, das doutrinas que regem as comunidades seculares. Mundanismo é uma doutrina mundana que tem por objetivo central bloquear os caminhos da igreja do Senhor Jesus. Quarto e último lugar,
preservar-se dos anticristos. E aqui é interessante, João fala sobre eles, os anticristos. Nota, dentro da doutrina e da teologia de João na primeira epístola, anticristo é todo aquele que se levanta contra a obra de Cristo. A igreja de Jesus nas localidades tem anticristos dentro e fora do templo da igreja. Já pensou? Não estamos falando do personagem, mas um tipo de atividade que é anticristã, que atrapalha o avanço da igreja, o progresso da igreja, que busca implementar entraves, dificultadores para o progresso da espiritualidade da igreja. Esses que lideram tais movimentos, João os chama de anticristos. Ele diz, muitos anticristos já existem pelo mundo. E às vezes dentro da igreja, afastando alguns de Cristo, atrapalhando a comunhão e intimidade dele com Cristo, fazendo retroceder no seu caminhar cristão. Então, cuidado com os anticristos. Conclusão: a santidade não permite ao crente contemplar o pecado, e o pecado não permite que o crente veja a santidade. O crente, uma vez inserido na família de Deus, a igreja no aspecto invisível, o corpo de Cristo, torna-se protegido contra o pecado e implantado no caminho de santidade. E quanto a você, caro aluno, és membro do corpo de Cristo? Vamos para as próximas epístolas de João. A segunda. Tem quantos capítulos a segunda epístola de João? 1. A terceira epístola de João. 1. A epístola de Judas. 1 também. Cada uma um capítulo. Cada uma um único assunto a ser tratado. O assunto da segunda epístola de João. A epístola é dirigida à senhora eleita e a seus filhos. Esta talvez tenha sido uma senhora de importante posição na igreja, ou um código que se refere à igreja local e sua congregação. Naqueles dias, quando os cristãos estavam sendo perseguidos, era comum usar saudações codificadas. Vamos aí ao texto. Segunda epístola de João. Treze versículos. O ancião à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Qual é a palavra que você mais ouviu falar até agora? Verdade, verdade, verdade. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, ou a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Olha aí, ó, gnósticos, não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus, nem persevera na doutrina de Cristo. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém.
Olha aí, lemos um livro todinho da Bíblia hoje aqui. Que coisa, hein? Já cumpriu sua leitura diária aí, ó. Vamos lá. Essa senhora eleita é uma mulher ou é um código para uma igreja? Esse é o primeiro ponto. Um código para uma igreja. Esse final aí dá esse sentido. E algumas vezes ele usa a terminologia no plural. Por exemplo, versículo 12. Tendo muito que escrever-vos. Se fosse uma pessoa, escrever-te. Escrever-vos. É um grupo, parece, né? Está se dirigindo a um grupo. Então, muito provavelmente trata-se de uma igreja. A segunda epístola de João se preocupa com a relação da verdade cristã com a hospitalidade estendida àqueles mestres que viajavam de igreja para igreja. Normalmente se abusava de tal hospitalidade. Os falsos mestres, provavelmente do mesmo grupo que é tratado em 1 João, estavam confundindo a comunhão dos crentes. Que grupo que eu estou me referindo? Os gnósticos. Estavam viajando como itinerantes, ensinadores. E nas igrejas que chegavam e recebiam acolhida, ensinavam doutrinas errôneas, não bíblicas, heresias, negavam que Cristo veio em carne, transtornavam casas inteiras, deixavam uma confusão e acabava com a comunhão dos irmãos. João então vai alertar que tipo de atitude deve ser tomada. João deu instruções sobre quais mestres itinerantes acolher e quais recusar. Os verdadeiros cristãos, que podiam ser reconhecidos pela ortodoxia da sua mensagem, são dignos de ajuda. Mas os mestres heréticos, especialmente aqueles que negavam a encarnação, como lemos, devem ser rejeitados. O objetivo de João, portanto, na segunda epístola, o objetivo é advertir carinhosamente uma serva de Jesus Cristo, entre parênteses, uma igreja, e seus queridos e diletos filhos, portanto os membros, a não receberem sua residência familiar e nem tampouco saudar saudar os tão comuns falsos mestres de então que proliferavam a Ásia Menor. Lemos no versículo 10: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. João está sendo taxativo. Evita colocar hereges para dentro da sua casa, recebê-los. Porque depois que ele sai, ele deixa sua cabeça cheia de confusão. Ele não traz algo que edifica, que fortalece. Ele traz um monte de dúvida, confusão. É claro, a gente poderia até expandir. Tem pessoas que não são hereges, é um termo muito pesado, mas que têm acesso à sua residência com a desculpa de servo de Deus. Vim aqui, irmão, para a gente fazer uma oração. Mas antes de orar, você está sabendo que o pastor isso? Você está sabendo que o dirigente da congregação aquilo? Você sabe o que é irmão aquilo, o que é irmão aquilo? Irmão, pastor, não ficar nas minhas palavras agora, deixa eu fazer uma oração. Já deu a hora. Aí você fica lá, atribulado depois. Evita receber tais pessoas, o que João está dizendo, que transtornam a sua casa, que não edificam, que conturbam. Ele vai a ponto aqui, ó. Pode ser extremamente fatal a visita de representantes do engano religioso na residência de um servo de Deus. Portanto, o cristão não deve receber e nem sequer usar a saudação característica do povo de Deus a representante de heresias em sua casa. O principal ensinamento da segunda carta de João é que a família cristã deve andar nos mandamentos de Cristo. Digas não a determinadas visitas. São indesejáveis até mesmo a Deus. São visitantes do inferno, verdadeiros agentes de Satanás. João é taxativo, categórico. Não receba, não cumprimenta, não tenha comunhão com esses que não traz nada que edifica. Não receba. É sério isso, né? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Por quê? Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Vai ser participante daquele pecado. Diz o ancião, apóstolo João.
Cuidado, o falso ensinador caracteriza-se como alguém que vive afastado da verdade. Por mais que porte uma Bíblia e possua a mais bela biblioteca de livros sagrados, é uma vida afastada da verdade. São pastores de si mesmo. Geralmente, os falsos ensinadores possuem aspecto de pessoas boníssimas, costumam auxiliar aqueles que por eles são visitados. Tem sempre a visão que o pastor ainda não possui, tem sempre a palavra amiga que o pastor jamais teve, tem sempre a simpatia que ninguém ainda teve na localidade, são habilidosos, capazes. Toda uma família pode ir parar no inferno após a visita de um falso mestre. É muito sério. Perguntamos: que homem de Deus tem visitado sua família? Uma segunda pergunta: como tem estado tua família após a ida desses distintos homens de Deus à sua casa? Está lá uma bênção, uma harmonia. A esposa, o esposo, os filhos, tudo na harmonia. Aí recebe a visita do homem de Deus. Quando ele vai embora, deixa a coisa tudo virada. Um desentendendo com o outro, não falando. Você nem percebeu, mas foi o mensageiro do inferno que teve lá e transtornou tudo. Com a Bíblia debaixo do sovaco. Isso já existia no tempo de João. E ele orienta para tomar cuidado, ainda hoje, com estes. Transtornam, trazem confusão, divisão, e etc, e etc. Cuidado, não abram as portas da residência para os tais. Conclusão: está dizendo que tem uns que não entram pela porta. Você dá acesso a ele pelo controle remoto lá da TV, né? É extremamente importante que comparemos tudo o que vemos, ouvimos e lemos que afirma ser cristão com as Escrituras. E tem os pastores do YouTube também. Tem esse também. Outro dia estava lá, uma irmã falando um monte de coisa lá. Isso aí foi o pastor YouTube que pregou isso aí para a senhora, foi ou não foi? Foi, sabia, esse pastor YouTube, cada uma que esse pastor prega, cada hora, cuidado. Isso não pode ser suficientemente enfatizado, porque uma das grandes armas de Satanás é o engano. É muito fácil ser levado por uma doutrina nova e emocionante, que parece basear-se nas Escrituras, mas que examinada de perto é de fato um afastamento da palavra de Deus. Se a doutrina não se alinha com as Escrituras explicitamente, então é falsa e não provém do Espírito. Por conseguinte, não devemos ter nada a ver com ela. Digo uma vez mais: enchamo-nos, preste atenção nisso, enchamo-nos da salutar palavra de Deus, e não haverá espaços para as heresias. Última epístola, 3ª de João, 15 versículo. Vou ler aqui rapidinho, acompanha aí, para a gente entender o mistério aqui. O presbítero, que é João, ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Portanto, para quem é essa carta? Para quem? Então, essa aqui é uma carta pessoal. Assim como lá Filemon, a Gaio, é para uma pessoa. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzireis como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejam cooperadores da... Está falando aqui de pregadores itinerantes, ensinadores itinerantes que saíam pregando sem receber nada, para ajudar e fortalecer as igrejas. Receba ele, está dizendo para Gaio que deve receber, abrir as portas, ajudar a dar acolhida. A partir do versículo 9, há uma queixa contra um irmão da comunidade que agia diferente. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe.
Pelo que, se eu for, trarei à memória as suas obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e o lança fora da igreja. Tinha um crente lá que falava mal de João, mas já tinha gente falando mal de pastor naquela época. Um pastor de quase 100 anos de idade, que andou com Jesus, um apóstolo, e tinha um Diótrefes lá, que é o nome dele aí, que não recebia João, e nem aqueles a quem João mandava, e ainda perseguia os membros da igreja que os recebia. Amado, versículo 11, não sigais o mau exemplo, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio. Entrou aqui agora um outro personagem. Até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos boca a boca. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Já lemos outro livro da Bíblia hoje aí, ó. Vamos lá, rapidinho aqui. Esta curta epístola dá uma ideia de certas condições que existiam numa igreja local no tempo de João. A história que pode ser colhida da epístola parece ser a seguinte: João tinha enviado um grupo de mestres itinerantes com cartas de recomendação a diferentes igrejas, uma das quais era a assembleia a que pertenciam Gaio e o Diótrefes. Diótrefes, dominado pelo ciúme dos direitos da igreja local, ou por alguma razão pessoal, recusou-se a dar hospitalidade a estes mestres e expulsou os membros da igreja que os recebiam. Gaio, um dos membros da igreja, não se deixou intimidar pelo ditador espiritual e hospedava os missionários e obreiros, os quais mais tarde contaram a sua bondade ao apóstolo João. O objetivo da epístola é encorajar Gaio, servo do Senhor, a continuar exercendo seu ministério de generosa hospitalidade de forma correta diante das decepções e das objeções de Diótrefes. Palavra de João para Gaio: muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Nota: o crente deve abraçar toda a verdade de Deus, ou então toda a vida dentro do cristianismo estará anulada. A nota de aprovação de João para com Gaio era o compromisso dele com a verdade. Os personagens da epístola são esses aí. Gaio, a escola de Gaio, a escola dos cooperadores da palavra de Deus alicerçados na verdade, a escola de Diótrefes, a escola dos obreiros ambiciosos e que não medem esforços em busca de seus intentos, e a escola de Demétrio, a escola dos servos de Deus que vivem na prática tudo quanto ensinam, alcançando testemunho público em 3 fontes. João fala do testemunho de Demétrio, que é o que sai para pregar. O Gaio recebe, o Diótrefes não recebe, o Demétrio é um dos enviados de João. E João fala que Demétrio tem testemunho de 3 fontes. Todos dão testemunho de Demétrio. Primeira fonte de testemunho, todos. Até a mesma verdade dá testemunho dele. E João diz, também nós, o apóstolo e a igreja sede, vamos dizer assim, damos testemunho, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Isso aqui é o testemunho acerca do enviado. Ele ia com carta de recomendação. Um testemunho de todos, da verdade e do próprio apóstolo. Então, você conhece algum obreiro semelhante a Demétrio, que tem esses testemunhos aqui sobre ele, de todos, da verdade e da liderança? Palavras de João inerentes a Diótrefes. Não nos recebe, incluindo ele, não nos recebe. Trarei à memória as obras que ele faz. Profere contra nós palavras maliciosas. Não recebe os irmãos e impede os que desejam recebê-lo, lançando-os fora do templo
da igreja. Esse é o Diótrefes. Palavras de João a serem aplicadas pelos santos. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus. Quem faz mal não tem visto a Deus. Conclusão. Nesta epístola, João elogia a conduta de Gaio. Observação. O elogio, irmãos, é bíblico. Há cristãos que merecem ser elogiados de forma pública. Não somente merecem, mas têm os pés no chão para receber elogios. Logicamente, transferindo todas as honras para o Senhor. João censura a conduta de Diótrefes. Observação. Outros crentes também merecem ser censurados de forma pública. Por quê? Porque a censura pública pode gerar temor no rebanho do Senhor. Conhece algum Diótrefes? É preciso censurá-lo de forma pública. Naquela época não tinha um problema dos processos, né? Hoje tem. Você censura alguém publicamente, depois você vai ter que falar de novo na frente do juiz. João revela o testemunho público da conduta de Demétrio. Observação: como é agradável a Deus e proveitosa a obra, os filhos que possuem uma grande conduta moral e espiritual. Infelizmente, muitos crentes desmoralizados têm se manifestado como verdadeiros desastres espirituais contra a obra do Senhor nas localidades da igreja. Assim, oremos para que a igreja local conheça sempre servos do Senhor em nível de Gaio, Demétrio e fora os Diótrefes. Amém. Pronto. Vamos para Judas para encerrar. Eu vou ler essa epístola também não, hein? Isso aí você lê em casa. Judas é o seguinte. O autor, a mesma coisa que Tiago, meio-irmão de Jesus, converteu-se após o ministério terreno de Jesus, etc, etc. Ele é mencionado lá em Marcos 6, versículo 3, está lá como meio-irmão de Jesus. Objetivo da epístola: advertir os cristãos genuinamente fiéis do primeiro século contra os apóstatas dentro da igreja. Aqueles que, embora tendo negado a fé, ficaram ainda como membros da igreja, atrapalhando o desenvolvimento espiritual dos demais. Tema: há certa semelhança entre a segunda epístola de Pedro e a de Judas. Ambas tratam da apostasia na igreja e descrevem os líderes dessa apostasia. Ambos têm em mente a mesma classe de desviados, homens de moral relaxada e de excessos vergonhosos. Estudando a epístola. É tempo de batalhar pela fé. Versículo 3 diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Ele queria escrever sobre soteriologia. Aí ele diz assim: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu queria escrever sobre salvação, mas a necessidade é escrever sobre defesa da fé. Então, vamos entender. Aparentemente, Judas descontinua uma carta que estaria escrevendo e, dada a urgência do assunto defesa da fé, ele muda drasticamente o teor da epístola. Era questão emergencial, advertir os cristãos sobre os astutos e falsos mestres que se infiltraram na igreja. Que fé é essa dada aos santos? É a doutrina apostólica dada aos crentes nos primeiros dias da igreja. É a doutrina que estava sendo pervertida, pela qual os cristãos deveriam batalhar. A corrupção da fé é encontrada no comportamento egoísta, em estilo de vida imoral e sensuais, em ensinamentos distorcidos e enganosos. Então, Judas traz aqui nos versículos 16 a 19 as características dos falsos mestres. Vou adiantar um pouquinho aqui. Ele fala: murmuradores, queixosos, anda segundo a concupiscência, a boca está cheia de arrogância. Característica dos falsos mestres: homens ímpios, convertem de solução à graça de Deus, ou seja, são carnais, negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo, são céticos, rejeitam o governo da igreja, são indisciplinados, aduladores de outros, são lisonjeiros e interesseiros, sensuais que não têm o espírito, são imorais. Então, relação entre os santos e os apóstatas. Judas vai dizer que tipo de relacionamento deve haver entre os santos e os apóstatas. Sempre houve aqueles que tentavam desviar o povo de Deus
seu principal objetivo. Contudo, Deus sabe como lidar com rebeldes, mas os fiéis são advertidos a não se envolver com tais pessoas. Os perversos apelam aos desejos dos olhos, desejo da carne e ao orgulho desordenado. Eles fingem amar a Deus, parece fazer boas obras, mas se for feito um exame minucioso, eles são tão infrutíferos como a figueira que Jesus amaldiçoou. Os espirituais sabem identificar estes cujo objetivo não é servir a Deus. Será necessário um coração extremamente espiritual para saber alcançar alguém que esteja profundamente envolvido com o mal sem se contaminar, ou seja, odiando o pecado, mas ainda amando o pecador. Tem que ter cuidado quando vai se envolver com um apóstata, para no desejo de ganhá-lo você não acabar sendo induzido ou seduzido por ele a abandonar a fé que foi dada aos santos. Exortação final: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Conclusão: hoje em dia os pregadores de padrão não bíblicos, que podem até alegar ter o Espírito, ameaçam o compromisso divino dos cristãos. Entretanto, o poder de Deus é capaz de nos impedir de cair. Mas nossa responsabilidade é nos edificar na verdade, através de uma vida devocional regular. Enchamo-nos, portanto, da salutar palavra de Deus, e assim não sobrará espaço em nós para as heresias. Concluímos assim nosso 19º livro. Para a gente encerrar a filmagem, vamos orar e aí depois a gente já procede o sorteio e dou os últimos anúncios e a gente encerra. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais esta aula que encerramos, por mais este módulo que concluímos, restando-nos, ó Deus, mais um para terminar esta etapa tão importante das nossas vidas. Continue abençoando os teus filhos, nos leve, ó Pai, aos nossos lares, guardados, protegidos pelo Senhor. Continue abençoando a nossa semana. Pedimos, ó Pai, humildemente, no nome de Jesus. Amém. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos os que amam e aguardam a breve volta de Jesus, desde agora e para sempre. Todos digam amém.